O Setembro Amarelo é uma campanha de valorização da vida e prevenção ao suicídio. Por isso, durante todo o mês se fala muito sobre a importância de cuidar da saúde mental para evitar a depressão, por exemplo. Uma condição clínica muito séria que exige um diagnóstico precoce e um acompanhamento rigoroso. Hoje, a gente vai falar sobre depressão na terceira idade e como a atividade física pode mudar esse quadro. Eu vou conversar agora com a geriatra Bianca Figueiredo. Bom dia, doutora Bianca. Obrigado pela participação mais uma vez. Bom dia, Lidevan. Bom dia a todos. Obrigada novamente pelo convite. Nós Bom que, estar aqui nós que novamente. agradecemos. É sempre bom recebê-la aqui, viu? E nesse mês que a gente está falando muito sobre a importância da saúde mental, né, que é um mês de alerta, de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, a gente sabe que nessa faixa etária, na terceira idade, infelizmente os casos são muito comuns e a atividade física, uma vida social, mostrar para esse idoso que ele é capaz, incentivar o contato com outras pessoas, como eu falei, tudo isso pode ajudar muito na melhoria dessa autoestima, da qualidade de vida e para combater casos de depressão. Exatamente. A gente adoraria que todos os idosos praticassem exercício físico regular com a orientação de um profissional. Às vezes isso não é possível, mas a gente precisa estimular pelo menos ele a se manter ativo, né? E falando em depressão, por mais que seja difícil no início, eles aderirem, né? E é onde entra todo o suporte familiar, de amigos, a gente precisa estimular, nem que seja mantê-lo ativo dentro de casa, dentro das condições dele, né? Uhum. Isso ajuda realmente a reduzir medicamento, isso ajuda no curso, né, do tratamento da depressão e de outras doenças, né, como ansiedade e Uhum. assim por diante. Doutora Bianca, qual o cenário, né, que a família precisa ficar atenta? Quais são os sinais, né, que essa pessoa pode dar de que está com um quadro de depressão, né? O que a família tem que ficar atenta? Os idosos, muitas vezes, eles fazem um quadro de depressão diferente dos mais jovens, né? Às vezes, eles têm umas queixas, por exemplo, mais somáticas, como dores, que a gente tem mais dificuldade de tratar, doenças crônicas que a gente não consegue compensar, sabe aqueles casos que a gente compensa uma coisa e aparece outra? Eles ficam mais inquietos, eles têm mais dificuldade de aderir às recomendações, não prestam muito atenção. Então, a gente começa a ficar atento se pode ser um quadro depressivo, né? Os idosos, eles podem se boicotar no tratamento, tomar medicamento errado. Então, a gente tem algumas ferramentas de rastreio, né? Como geriatra, e a depender realmente do quadro, nós encaminhamos aos colegas psiquiatras e nós andamos em conjuntos, né? Com esse paciente. Mas, principalmente, aquele idoso inquieto e com sintomas que não melhoram, que sempre surgem outros problemas. Uhum. A gente sabe que a expectativa de vida tem aumentado cada vez mais aqui no país e isso graças muito a essas pessoas idosas que estão na terceira idade e levando uma vida com mais saúde, com mais atividade, uma vida social melhor. A gente vê hoje, né, aquela ideia que a gente tem do avô e da avó é completamente diferente de antigamente, né? Hoje a gente vê os avós, as avós ali praticando atividade física super jovens com os netos, se exercitando e viajando sozinhos, né? Isso é uma mudança muito importante e que acabou gerando esse aumento da expectativa de vida, como eu falei. Só mostra de como é importante estimular isso, não deixar que esse idoso fique em casa sozinho, deprimido, ansioso, né? Porque tem a possibilidade dele levar uma vida normal e de aumentar, sim, sua expectativa de vida. Exatamente, a gente precisa estimular, não tem idade para começar, que a gente escuta muito isso, mas eu vou começar agora. Não tem idade, a maioria dos pacientes, eles têm benefício quase
praticamente todos os pacientes, algumas patologias que estão mais descompensadas, a gente aguarda um pouco para o início, a gente precisa estimular, como eu falei, nem que seja dentro de casa. Então, 1 hora sentado, tem idosos que ficam horas sentados. 1 hora sentado, tem que levantar pelo menos 10 minutos, tem que fazer atividade. Dentro de casa, ouvir música, dançar, fazer atividades ao ar livre, né? Os exercícios físicos previnem todas as doenças crônicas, que são mais comuns nos idosos e que impedem eles terem qualidade de vida. Então, a gente tem que mostrar ao idoso que se ele se tornar mais ativo, ele vai realmente ter qualidade de vida, vai ter menos prescrição de medicamento, menos intercorrência, mais prazer, né, de acordar, ter um dia mais saudável, estar com os familiares, estar com os amigos. Então, a gente precisa incentivar todo mundo da casa, né? Às vezes só o idoso vai fazer exercício físico? Não, vai todo mundo da casa, vai em grupo, vai em família, em amigo. Isso fica mais fácil para aderência, né? Então, é muito fácil. Os filhos não fazem atividade, o idoso tem que fazer. Não, vai todo mundo junto, entendeu? Doutora Bianca, quando você fala em outras doenças, né, a importância da atividade física para combater, aí eu penso em demência, eu penso em Alzheimer. A atividade física, ela pode ajudar, né, digamos assim, não deixar que esse quadro evolua ou tão rapidamente, ou até prevenir mesmo? Sim, a gente está, né, no mês de prevenção da doença de Alzheimer, então a gente sabe que a atividade física com outros hábitos saudáveis pode reduzir a chance de ter demência. E os pacientes que já têm demência, eles precisam se manter ativos, assim como os pacientes com dores crônicas, osteoporose, aumento da imunidade, né? A gente, se Deus quiser, a gente está saindo dessa pandemia, mas a imunidade, quem vinha praticando atividade física, a resposta imune é melhor, e todas as outras comorbidades, como prevenção de queda, né? Todas as doenças cardiovasculares. Então, o sono, quem pratica exercício físico tem um sono melhor, menor risco de incontinência urinária. Então, todas as doenças crônicas que causam envelhecimento mal sucedido, a gente consegue com práticas saudáveis, incluindo exercício físico regular, adaptado àquela realidade do idoso, né? O que é que o idoso pode ter que a gente pode orientar o exercício físico, ou pelo menos, como eu falei, mantê-lo ativo dentro de casa, dentro das atividades cotidianas. Doutora Bianca, você pode falar isso com muita propriedade, porque eu tenho certeza que você convive com exemplos claros. A pandemia, ela mexeu muito com a vida de todo mundo. Agora, quando a gente fala sobre a qualidade de vida do idoso, porque foi aquele grupo lá no início que teve precisou ter um cuidado muito maior, né, de medidas muito mais intensas, digamos assim, se excluir mesmo, fazer o isolamento social, não ter contato com a família, não ter vida social, não ter contato com outras pessoas, deixar de praticar atividade física. Eu acho que para o idoso esse desafio foi ainda maior quando a gente fala em combate à depressão, a quadros de ansiedade, porque a pandemia mexeu com a saúde mental de todo mundo, é claro. Agora, para essas pessoas que já vinham com uma rotina e percebendo como essa rotina de atividade física, essa rotina social melhorou a qualidade de vida, de uma hora para outra, perceber que isso não pôde acontecer mais, né? O que isso trouxe de prejuízo para essas pessoas e como esses idosos precisaram se reinventar mesmo com a ajuda da família? Foi muito difícil, porque muitos idosos, eles não aderiram, por exemplo, a atividades online, né? Muitos idosos não tiveram nenhuma rotina estabelecida. A maioria parou todas as atividades, todo o exercício físico mesmo, né? Porque realmente, como eu falei, muitos não têm acesso, não se adaptaram, muitos precisam realmente de um profissional ao lado. Então, muito difícil. Atividade que alguns iam só numa farmácia, num médico, numa igreja, de repente nem isso tinha. Então, todas as terapias foram paradas, as doenças descompensaram, principalmente queda, fratura, as dores crônicas, né? A questão do sono, depressão e ansiedade. E hoje, realmente, a gente está num cenário bem melhor e a gente está tentando, muitos voltaram à procura com seus médicos assistentes, com as terapias
terapias que vinham fazendo para a gente recomeçar, né? Infelizmente, nós tivemos que aumentar medicamento para tentar compensar algo que é tão importante, né? A rotina, o contato social e o exercício físico. Então, a consequência é que a gente teve que aumentar mais medicamento, com maior risco realmente de efeito adverso. E agora, num cenário melhor, a gente consegue diminuir medicamento, voltar a incentivar eles a voltar ao exercício físico, até uma vida mais social, ainda mantendo todos os cuidados, né? Mas, claro, com um estresse menor, né? Então, a gente agora precisa, né, readaptá-los, né, a vida social, exercício físico, mas, infelizmente, a maioria descompensou das suas doenças crônicas. Nesse contexto, né, a família tem um papel fundamental, doutora Bianca, porque às vezes a gente vê, infelizmente, casos de idosos que acabam sendo deixados de lado pela própria família, né? Às vezes começa com medicamento, né? E aí a família acha que a situação tá tranquila, com medicamento vai resolver aquele problema, e esse idoso passa o resto da vida com muito medicamento, né? Para tentar sair desse quadro de depressivo ou de ansiedade, e leva a vida assim, vai até o fim da vida assim. E é importante a gente falar em atividade física e como essa mudança de hábitos, ela pode, aos poucos, inclusive reduzindo medicação, né? Porque reduzindo a medicação, é claro que a medicação é importante, mas a partir do momento que você consegue reduzir, você está levando mais qualidade de vida, né? Com alimentação, com atividade física. Então, acho que a família, ela tem um papel muito importante nisso, de não deixar a situação, não entregar essa situação, né? Vamos tentar uma maneira de dar mais qualidade de vida sem medicamentos, com mais saúde mesmo. O exercício físico ajuda realmente pacientes com depressivos a diminuir medicamento, a ter um curso melhor. E a família, a família também às vezes precisa de ajuda. É importante também o profissional reconhecer se não tem um estresse do cuidador, se o cuidador também não está doente. Mas a gente precisa de alguém que nos ajude. Até se o principal cuidador está doente, que a gente também oriente ele a procurar ajuda. Mas realmente a gente precisa de ajuda, a gente precisa de um suporte familiar. Quando o idoso não tem um suporte familiar, e familiar não quer dizer, né, consanguíneo, mas quando não tem um suporte, infelizmente, né, a gente vai ter que prescrever mais medicamento e entra naquela cascata. Então, aquele idoso deprimido, que vive cansado, que a gente precisa entrar com mais medicamento, que vive tendo mais intercorrência, internação, busca por vários serviços médicos. Infelizmente, a gente não tira medicamento, a gente só vai aumentando essa prescrição e, infelizmente, medicamento não resolve, né? Se resolvesse, era só prescrever. A gente precisa realmente ter hábitos saudáveis para ajudar o tratamento medicamentoso. Então, muitas comorbidades crônicas, precisa ter um estilo de vida saudável, e o exercício físico, ela entra como ferramenta para todas essas doenças, para a gente reduzir medicamento e ter um curso mais adequado no tratamento. A terapia também, né, doutora Bianca, que é muito importante, inclusive na terceira idade, é bom lembrar. Inclusive na terceira idade, tudo da terceira idade, terapia, atividade física, precisa também ser adaptado, precisa ser atraente para o idoso, né? A gente precisa mostrar ao idoso que ele vai ter uma resposta no dia a dia, de se vestir, de andar, de ir na igreja, de brincar com os netos. Então, todos os profissionais envolvidos no um trabalho com o idoso tem que ser uma coisa dinâmica, não pode ser os mesmos exercícios, as mesmas terapias, tem que ser adaptado ao idoso. Eles têm muita resistência à terapia, né? Como tem muita resistência ao exercício físico. Mas a gente precisa tentar. A gente não pode depositar e não deve depositar o tratamento só no medicamento, né? Então, dentro da realidade de cada paciente, a gente precisa, às vezes, fazer uma caminhada, contato com a natureza, isso já ajuda, né? Então, a gente precisa estimular eles. Excelente, doutora Bianca. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Até a próxima, viu? Eu que agradeço. Fiquem bem, viu? Até a próxima. Abraço, tchau. saúde, tchau. Abraço.